Quando eu tenho cargas em movimento, é importante a gente caracterizar esse fluxo de cargas elétricas. De outra forma, a gente não tem uma maneira adequada de descrever o movimento de um grande número de cargas elétricas. Eu não estou falando de uma carga em movimento, de duas cargas em movimento. Eu estou falando praticamente de infinitas cargas em movimento. Estas cargas, por exemplo, podem ser cargas elétricas, elétrons, né, no interior de um condutor. O que eu estou representando aqui, né, na realidade, é o vetor densidade de corrente, né? Ora, como é que a gente caracteriza um número muito grande? Bilhões é pouco. Um número muito grande de cargas elétricas. A gente não vai ficar olhando uma por uma, não dá, né? Não dá. A ideia é a seguinte: num determinado ponto do espaço, por exemplo, este ponto aqui, o que eu vou dizer vale para cargas elétricas positivas, né? Neste ponto do espaço, vamos caracterizar este ponto como sendo o ponto cujo vetor de posição é R'. Eu não olho para um elétron passando por ali ou uma carga positiva, não. Eu simplesmente digo, neste ponto nós temos cargas dotadas, ou aí não estamos especificando quantas, dotadas de uma velocidade. A velocidade é a velocidade nesse ponto aqui. E, eventualmente, a velocidade depende do tempo e depende do ponto, R'. Nós vamos começar com a situação mais simples, né? No regime estacionário, onde V, vamos escrever V como função apenas de R. De forma que, quando as cargas estão em movimento, nós temos um campo de velocidades. O que é campo de velocidades? A gente diz, em cada ponto, a velocidade é V. É claro que esse valor da velocidade pode ser diferente para cada ponto. Por isso que a gente escreve V como função do ponto. No caso, eu prefiro denominar este ponto aqui de R', né? E a gente vai entender daqui a pouco por quê, né? Muito bem. Então, essa é uma primeira grandeza física importante envolvendo um movimento de um número muito grande de cargas. Eu digo, em cada ponto do espaço, essas cargas têm uma velocidade V. V é a velocidade, portanto, em cada ponto. Em cada ponto. Uma outra grandeza física relevante ao estudar o movimento, né, de cargas é quantas cargas temos. Espera aí, mas quantas não interessa muito, não interessa tanto, não. O que interessa mais é a densidade. Ou seja, quantas cargas nós temos num determinado elemento de volume. Nós vamos tomar esse elemento de volume depois como sendo um elemento de volume infinitesimal. Infinitesimal. A densidade
de cargas elétricas, em primeiro lugar, ela pode depender do ponto. Vamos então colocar R', porque a densidade aqui pode ser diferente da densidade quando eu coloco esse elemento de volume aqui. Veja bem, aqui tem uma coisa curiosa. Eu estou tomando esse elemento de volume tão pequenininho que eu vou identificar a posição dele com um vetor posição. Isso é uma coisa que é importante que se entenda. Ou seja, eu vou considerar um elemento de volume infinitesimal, porque senão isso não fica muito preciso, né? Um volumezinho numa posição. Isso só vale se o elemento de volume for infinitesimal. Ele é tão pequeno quanto eu queira, na realidade. Muito bem. Então, a densidade, ela pode depender do ponto, né? Se o ponto está aqui, a densidade é uma. Se o ponto está aqui, a densidade é outra. Se o ponto está aqui, a densidade é outra. Em geral, essa densidade é uniforme, é constante. Mas vamos considerar o caso mais geral possível. A densidade varia de ponto a ponto. A densidade é igual a ΔQ dividido por ΔV. ΔV é este volume aqui. A densidade me dá, portanto, quanto de carga tem nesse volume. Como nós vamos considerar um elemento de volume infinitesimal, a gente coloca aqui dq, porque aqui eu tenho uma carga infinitesimal num volume infinitesimal, dq dividido por dv, ou seja, dq dv. Portanto, a densidade dá uma medida de quanto de carga elétrica existe por unidade de volume. Essa é uma outra forma de caracterizar, porque eu não estou muito interessado no número total de quantas. O que interessa é que é a densidade, quantas existem num determinado volume. Muito bem, agora eu estou preparado para definir a principal grandeza física, né, em relação ao movimento de cargas no eletromagnetismo. Eu defino um vetor, que é o vetor densidade de corrente, onde o vetor densidade de corrente depende, eventualmente, do ponto considerado. Veja que agora esses pontos certamente estão na região na qual ocorre o movimento de cargas. Se estiver fora, esse J é igual a zero. Não existe J fora da região onde existem as cargas elétricas, assim como a densidade. J de R' T é igual a ρ de R'. Eventualmente a densidade depende do tempo, casos complicados esses, mas em princípio poderia, né? Vezes V de R, agora linha aqui é só para indicar que eu estou considerando os pontos internos à distribuição, é só isso. Não é um ponto geral, não é um ponto arbitrário do espaço, é isso só. Por isso que eu resolvi utilizar R', porque R' se refere a pontos dentro da região onde as cargas se movem, é só isso. Não é um ponto arbitrário do espaço. Veja que agora eu tenho uma grandeza física, que é o produto de duas grandezas físicas, né? Ρ pode se denominar de campo também, me dá a densidade, que é a função do ponto e eventualmente do tempo, e V é a velocidade em cada ponto, velocidade dos transportadores de carga, que pode ser prótons, podem ser elétrons, né? Muito bem. O que é importante aqui que se entenda é o seguinte, né? Se eu estiver considerando o movimento de elétrons, essa grandeza física aqui é negativa. É negativa. Porque os elétrons têm cargas negativas. E, portanto, neste caso,
é uma coisa muito curiosa, mas veja bem, se o elétron se movimenta para cá, como o ρ é negativo, o J é orientado para cá. Ou seja, o vetor de deslocamento, no caso de elétrons, ele tem uma orientação oposta à velocidade. O que significa o seguinte: as cargas se movimentam para cá, mas J está para cá, se nós estamos falando do elétron. Do próton ou de cargas positivas, isso não é verdade. Porque agora ρ é positivo, nesse sentido que eu estava me referindo a essa situação como a situação de cargas positivas. Porque agora a velocidade de cargas positivas, a velocidade está para cá a velocidade v, como isso é positivo, J está na mesma direção do deslocamento das cargas positivas. Muito bem, então se eu tenho, agora vamos olhar para essa figura. Agora aqui eu quero reforçar a ideia de que eu estou agora representando o vetor J. J em cada ponto do espaço, não mais V. Eu poderia ver isto como sendo a velocidade. J, 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 J. Eu tenho aqui, né, um campo de densidade de corrente. J como função de RT. Essa é uma grandeza física fundamental no eletromagnetismo. Fundamental no eletromagnetismo. Em primeiro lugar, porque as equações de Maxwell são escritas em termos de J e ρ. Densidade de carga e densidade de corrente. Ocupa um papel central no eletromagnetismo. E é uma definição. Né? J é igual ao produto da densidade vezes V. Né? Agora, muitas vezes nós trabalhamos com um outro conceito, que é o conceito de corrente elétrica. E se fala muito em corrente elétrica, etc, etc, etc. Mas formalmente, a corrente elétrica é igual ao fluxo do vetor densidade de corrente por uma superfície. O que significa o seguinte: ds é igual ao elemento de superfície. Esse elemento de superfície é tal que, se eu integrar esse elemento de superfície ao longo da superfície, né, aqui eu tenho que integrar ao longo de uma superfície, isso aqui vai me dar a área da superfície. E ds vetor é igual a ds vezes n, onde n é a normal à superfície. Né? Vamos então agora olhar para esta figura aqui. Aqui nós estamos chamando a atenção para uma superfície. Vamos reavivar, né, o contorno dessa superfície, porque o contorno dessa superfície é muito importante. É muito importante. Ora, essa superfície, a rigor, eu posso pensar na normal, mas ela tem sempre uma mesma direção, mas ela tem dois sentidos. Então, o problema é o seguinte: qual é o sentido da normal?
Porque a normal, por exemplo, vou ilustrar isso com a normal, um plano. Ora, a normal, um plano, posso pensar numa reta perpendicular, mas esse vetor tanto pode ter este sentido quanto este sentido. Qual é o sentido que eu utilizo aqui? Agora está o pulo do gato, tá certo? Porque dependendo do sentido, esse resultado pode ser positivo ou negativo, né? Muito bem. Nós utilizamos a regra da mão direita para determinar essa normal, né? Ou seja, se com os dedos dessa mão eu indicar a direção de J, então o polegar aqui vai indicar a direção da normal. Portanto, a normal é paralela a J. Isto, por outro lado, nos leva sempre àquela questão de ficar indicando a direção da corrente. Mas espera aí, a corrente é uma grandeza escalar. A gente vê muitas vezes, né, num circuito e indicando a corrente, né? Na verdade, o que nós estamos indicando aqui é o vetor densidade de corrente. Né? A gente diz que a corrente vai para lá? Não, porque os elétrons às vezes se movimentam no sentido oposto. Os elétrons vão para cá. Mas a corrente, por essa indicação, é para lá, é no sentido oposto. Por quê? Porque, na realidade, aqui o que nós estamos indicando é que o fio é muito fininho, né? Então, ali o J é paralelo, né, à tangente, né, do fio, mas o que nós estamos indicando aqui, na verdade, é o sentido de J. Essa é uma coisa muito importante. O fato é que a corrente elétrica, ela é igual ao fluxo do vetor densidade de corrente, e como nós já vimos, esse fluxo aqui, ele me dá o quanto de carga por unidade de tempo, passa por essa superfície. Então, se eu ligar o meu cronômetro e verificar que em 1 segundo passa 1 milhão de elétrons, eu tenho aqui, então, uma corrente que é dada por 1 milhão de elétrons, ou a corrente associada à carga de 1 milhão de elétrons, né, por segundo. A corrente elétrica é uma taxa. A taxa com que cargas atravessam uma superfície. E essa superfície a gente sempre toma como uma seção perpendicular ao fio, por exemplo. Ao fio. Ou perpendicular à direção na qual as cargas se movem. E esse é um elemento muito importante no estudo da lei de Ampère, que é o que a gente vai fazer em seguida.